E aí, beleza? Eu sou o Leonardo e se você está aqui é porque você quer continuar aprendendo sobre a curva ABC. Então nessa segunda aula você vai aprender um pouco sobre como criar tabela, você vai aprender como criar uma tabela dinâmica e eu vou explicar duas fórmulas muito simples, que é a fórmula de data e a outra fórmula que é a fórmula de subtotal. Então esses são os passos para a tratativa de dados que nós vamos ter que fazer na nossa base de dados para poder começar a construir a curva ABC. Então fica comigo e vamos lá para a aula. Eu tenho já uma base aqui, essa é uma base de produtos de informática. Estoque é dividido por rua, nível, coluna, categoria. Tem aqui o código SKU. SKU, essa sigla significa Stock Keep Unit. Em português é unidade de manutenção do estoque. Então essa unidade de manutenção é um código que é atrelado ao tipo do produto. Então eu tenho aqui um exemplo, bateria de notebook é a 6Y270. Se eu tiver uma bateria com um código diferente, ó, essa de baixo aqui é a HD438, uma de 4 células e essa aqui de cima de 11.1 volts, são diferentes. Se elas são diferentes, o código da SKU não pode ser o mesmo, então é utilizado outro código. Então a gente pode utilizar esse código para poder chegar mais rápido às referências ou tratar elas, em vez de utilizar o nome todo, utilizar o código SKU. Aqui eu tenho o custo unitário de cada SKU, então uma unidade dessa bateria custa R$ 65,67. Eu tenho a coluna de saldo, que é a quantidade total nesse endereço, que é o endereço é rua 5, nível de altura 1, na coluna 4, então no 5, 1, 4, eu tenho 8 unidades no dia 2 de janeiro de 2021. Então essa é uma base de dados que ela tem o espaço físico e o tempo dentro dela. Então a gente consegue fazer bastante coisa aqui. Então como fazer a classificação ABC? Primeiro, a gente vai precisar calcular aqui. Antes de começar os cálculos, vamos criar uma tabela, porque é muito mais fácil trabalhar com a tabela dentro do Excel. À medida que a gente faz contas e adiciona mais contas dentro dessa tabela, faz mais tratativas de dados, a gente vai fazer a conta numa célula só e essa conta vai se replicar para todas. Então é importante a gente criar uma tabela na nossa base de dados primeiro. Isso facilita bastante, até porque quando a gente for adicionando mais dados dentro dessa tabela, as contas que a gente já fez na primeira parte, elas já vão ser replicadas para todas as bases. Então, como eu for adicionar os próximos meses aqui, essas contas que a gente já fez não vão se perder, vão ser feitas novamente pelo próprio Excel. Então, primeiro, marca toda a tabela, segura o CTRL e aperta o T, ele já vai marcar todos os itens, ou eu posso segurar Ctrl, Shift, dou um toquezinho para baixo, ele vai correr as linhas até lá embaixo, dou um toque para o lado, que ele vai selecionar tudo. Ou então eu venho com o próprio mouse e marco todos. Eu prefiro Ctrl T. Vamos lá em Inserir e vem aqui em Tabela. Aqui ele já vai abrir esse pop-up que é Criar Tabela. A gente já vai ter marcado já os dados, já vai estar preenchido, só dá um OK aqui. Então ele já criou. Se a gente quiser, a gente pode renomear. Não vou renomear, a gente só vai ter uma tabela, então vou deixar como tabela 1. Pronto, já temos a nossa tabela. Próximo passo aqui. Nós precisamos saber qual é o saldo total dos produtos. Nesse caso aqui, o custo total. Então, vou colocar aqui. Custo total. Dou um Enter, você vê que a formatação ele já preencheu para todas as linhas da tabela. Essa é uma das funcionalidades da tabela que eu estava explicando. Vou colocar igual. Eu quero saber qual é o custo total de todas as unidades no dia 2/1 de 2021. Então é só eu clicar aqui no saldo, que é a minha quantidade total, vezes meu custo unitário. Notem que quando a gente faz isso, eu tenho aqui, ó, saldo versus custo unitário. Por estar envolto de colchetes, isso simboliza que eu estou marcando a coluna toda. Então é só dar um Enter
essa conta já foi feita para toda a coluna, para todas as linhas da nossa tabela de dados. Então, vou marcar aqui toda a coluna, eu vou colocar em moeda aqui. Só que vim aqui no contábil, aqui na coluna números dentro do painel iniciar. Vou fazer a mesma coisa aqui para o custo, vou ajustar. Deixar todo mundo certinho. Então, beleza. Nós já temos o custo total aqui. Vou aproveitar e eu vou criar uma coluna de data, porque eu tenho aqui uma coluna de dia, tenho uma coluna aqui com mês e com ano. Só que eu quero uma coluna de data também. Isso vai facilitar bastante para a gente criar o nosso dashboard. A gente precisa da data para poder criar esse dashboard. Então eu vou colocar aqui data. E eu vou chamar uma fórmula, que é a fórmula data. Abro aqui o parênteses. O primeiro argumento que a fórmula data me pede é o ano. Então eu venho aqui e clico no ano. Ponto vírgula, segundo argumento é o mês. Ponto vírgula, terceiro e último argumento é o dia. Só fechar os parênteses, dá um Enter, ele já acertou a data até o final da nossa tabela. Então, nossa tabela de dados já está toda preenchida. Então, agora, para poder fazer o cálculo da curva ABC, os percentuais, a gente vai criar, a partir da nossa tabela de dados, a gente vai criar uma tabela dinâmica. Então, dou um Ctrl T aqui para marcar tudo, venho em inserir, venho aqui em tabela dinâmica, ele já vai estar aqui perguntando nesse pop-up, escolha os dados que deseja analisar. Seleciona um intervalo, uma tabela ou um intervalo. Já está selecionado, está aqui como tabela 1. No segundo parte do pop-up, ele pergunta se é uma nova planilha ou uma planilha existente. Eu vou deixar ele criar uma nova planilha para a gente. Dou um OK. Ele já criou a planilha aqui. Então agora, para poder fazer as nossas contas, eu vou utilizar o custo total, vou colocar aqui em valores, foi o custo que a gente calculou, e vou pegar o código SKU. Vou colocar aqui, na linha. Venho na nossa tabela de dados e clico com o segundo botão em cima da soma do custo, venho em classificar do maior para o menor. Vou voltar aqui no campo da tabela e vou clicar lá na soma dos valores, na setinha, e vou vir aqui em configurar campo de valor. Confirmo que está como soma aqui, venho aqui em formatação de números, moeda, vou tirar os decimais, dou um OK de novo. Outra coisa que a gente vai fazer é retirar o total geral dessa tabela aqui. Então, se você for ver, lá embaixo eu tenho aqui ó, o total geral da tabela. Eu não quero esse total geral. Eu vou vir aqui em design da tabela, venho aqui totais gerais, desabilitar. Então agora se eu for lá embaixo eu não tenho mais o total geral. Eu vou criar um total geral aqui em cima, usando a fórmula subtotal. Então eu vou colocar igual subtotal a parênteses. O primeiro argumento é o argumento que vai indicar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma soma. Então o argumento que a gente vai utilizar é o número 9. Vou colocar aqui, ó, ou dou 2 cliques em cima, ou só colocar o número 9 ali, que é o número da função. Um ponto e vírgula. Agora a gente vai marcar todos os dados que a gente quer que faça a soma. Vou clicar aqui embaixo, seguro o Ctrl, o Shift e dou um toque para baixo. Ele vai marcar tudo até lá embaixo. Fecho parênteses, dou um Enter. Vou acertar a formatação aqui como contábil. Beleza, eu já tenho agora o valor total desse intervalo aqui.